E o verbo se fez carne. Na NVT, a palavra se fez ser humano. É lindo também. Vamos entender isso. Primeiro, o verbo. O verbo, João está se referindo a quem, Jesus? Quem, gente? Já falei. O negócio está travando aqui hoje, o pai. Alguém ora em línguas, brincadeira. Mas, brincadeiras à parte, preste atenção. João escolheu se referir a Jesus, no prólogo, no prefácio desse evangelho, como verbo, como palavra viva, como a palavra do Senhor. Por que assim? Por que ele escolhe isso de maneira tão específica? Ele quer deixar claro que Jesus é a expressão de Deus. Assim como as minhas palavras são a expressão do que eu penso, Jesus é exatamente o que Deus é e o que Deus pensa. Projeta, por favor, para nós Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, 3. Nós estudamos Hebreus ano passado. Ali vai dizer que o Filho irradia a glória de Deus. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Ou seja, Ele é o verbo, é a comunicação, é a revelação de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nós cristãos adoramos um ser triuno, um Deus que é Pai, Filho e Espírito. É um mistério. A nossa mente não alcança explicar isso, separar para explicar. O fato é que de Gênesis a Apocalipse e na história da tradição cristã, nós adoramos a Deus, o Deus Pai, revelado na face de Jesus Cristo e que se manifesta em nós por meio do Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Olha só, Ele expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Alguém pode dizer amém sobre isso? Mas diz que o verbo, que é Jesus, se fez carne. Diga carne. E aqui muitos entendem errado, porque na Bíblia a palavra carne também é usada para anunciar e explicar nossa inclinação pecaminosa. Haverão versículos ao longo da Bíblia que mostram que fraqueza da carne, que mostram guerra entre carne e espírito. Isso se refere a esse lado nosso, que Paulo entra em conflito em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, não consigo parar de fazer. Ele fala, maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele fala, graças a Deus, por Cristo Jesus, amém? A carne aqui não é essa, Cristo não se fez carnal. O que o autor João está dizendo ele se fez ser humano. E nem no sentido da fraqueza humana, porque Deus não queria esconder a glória num corpo fraco. Deus queria revelar a glória num ser humano, para mostrar que é possível Deus ser conhecido naqueles que Ele criou, sua imagem e semelhança. O Senhor nos criou conforme a sua imagem e semelhança. A queda estragou quase tudo, porém Jesus veio também em forma humana. O verbo se fez carne, diga aleluia. E Ele se fez. Ele não foi transformado num homem, Ele se fez homem. Por exemplo, eu estou para ganhar filho agora, eu e Esther, né? Pode ser a qualquer momento, não pode ser que no meio da palavra aqui comece as contrações. Minha esposa está aqui, mas as de treinamento estão bem treinadas já. E é interessante porque o pai, já fiquei bobo, mas eu já me vejo nos vídeos, a voz muda do pai quando o filho nasce. Eu viro um bebê. É uma coisa impressionante. Mas, por exemplo, lá no Kids, as irmãs do Kids, os irmãos, quando a gente quer comunicar algo para as crianças, uma fantasia, um teatro, uma forma de falar, um exemplo, eu não me torno uma criança no sentido de me transformar numa criança. Eu me faço como criança para ser entendido pela criança. Jesus nunca foi transformado em homem, porque isso seria uma loucura. Um dos atributos de Deus é imutabilidade, ou seja, Deus é imutável. Então Ele não muda, nós mudamos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos o quê? Mudança metabólica, transfiguração, transformação. Deus não, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Alguém pode dizer amém sobre isso? Ele é o mesmo, mas Ele se fez. Isso é coisa linda. Ele se fez não no sentido de carne, no sentido de pecado, nem carne no sentido de fraqueza. Ele se fez acessível. Ele veio conversar conosco
na nossa língua. Ele veio se expressar conosco na nossa realidade. Ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. O Filho de Deus esteve na terra, foi tentado, sofreu injúrias, calúnias, traições, frio, calor, fome, mas nunca pecou, mas se fez homem. O Verbo se fez carne. Ele gostaria e gostou e fez isso porque ele queria ser revelado. Ele queria e ele deseja ser achado, ser conhecido. Ele não queria ficar distante, ele não queria ser uma ideia. Ele não queria que os seres humanos olhassem para o céu e tentassem imaginar quem criou, e não conseguisse comparar, e não conseguisse organizar essa ideia. É muito claro que o universo não é fruto de uma explosão, que a perfeição do sistema solar e dos outros sistemas em que há uma estrela, e que planetas ou satélites, massas, orbitam ao seu redor, e dentro desses planetas, como o planeta Terra, que Deus escolhe colocar exatamente no lugar certo para não congelar, no lugar certo para não queimar, onde a vida é organizada, o orgânico. Olhe para uma árvore, olhe para um pássaro, olhe para o seu filho, olhe para você, olhe para a criação. Agora, se Deus não se faz homem em Cristo, ainda que alguém pela criação pudesse acreditar num Criador, que tipo de ser é esse? Será que é uma força? Será que é uma energia? Não, em Jesus, o Verbo se fazendo carne, ele se revela como um ser pessoal, acessível, relacional, um Deus que tem afetos, um Deus que se nos fez a imagem e semelhança. Olhar para Cristo, o ser humano perfeito, é olhar para a exata expressão de Deus Pai. Deus não está longe, porque Ele decidiu se fazer carne. Ele se rebaixou. Em que sentido? De tornar-se acessível. Ele se mostrou da forma que podemos vê-lo. Ele se revelou de uma forma que podíamos ouvi-lo. Ele se fez de um jeito que poderíamos percebê-lo, mas principalmente Ele se faz carne para que possamos recebê-lo. Alguém pode dizer amém sobre isso? Irmão, se a Bíblia Sagrada fosse composta por 1000 páginas, e as 1000 páginas tivessem impressas no centro delas apenas uma frase: o Verbo se fez carne, nós ficaríamos a vida inteira lendo a Bíblia, e a vida inteira conheceríamos algo mais profundo, algo mais novo. Porque nessa expressão, que o Verbo se fez carne, há tanta graça, há tanta verdade, há uma marca tão grande no nosso coração. Talvez você fique encantado por saber que Deus te ouve orando, mas saber que Ele se fez carne é muito mais milagroso do que Ele ouvir as preces de uma criatura. Ele ouve a oração, isso é magnífico, mas Ele se fez carne, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. O Criador se fazer criatura, o pintor ser colocado na própria pintura, o autor se colocar na própria história e se materializar em ser humano. E não foi assim não, igual o Arnold Schwarzenegger de Volta para o Futuro, que já aparece do nada pelado para começar a vida com 35 anos de idade, só para cumprir uma missão. Ele vem ser, pelo Espírito Santo envolvendo Maria, gerado no ventre. O pastor Wellington citou aqui na generosidade a sabedoria de Eclesiastes, nos fazendo meditar na complexidade, no mistério que é uma vida ser gerada no ventre. Como é que dentro de um ventre, dentro de uma placenta, forma osso? E colocou ali dentro. Como é que faz isso? Como é que a fecundação, um óvulo, começa a formar os órgãos? Jesus passou por tudo isso. Essa redução completa, a encarnação é um milagre, que uma vida é muito pouco para nos maravilharmos com isso. Que até o último dia, o seu último suspiro, você não se acostume, você se maravilhe com a beleza da encarnação. O Criador se fez homem, o Verbo se tornou carne, a palavra se tornou ser humano, a palavra se tornou gente.